gostaria de falar com vocês a respeito de uma outra marca da Igreja Saudável, que é a membresia da igreja. Quando a gente pensa em membresia, automaticamente vem à nossa mente rol de membros, ou por que eu tenho que ser membro? Ainda mais num tempo como o nosso, em que existem os chamados desigrejados, aqueles que acreditam que membresia é invenção de homem, né? E que no tempo dos apóstolos não havia contagem, não havia membresia, não havia preocupação com esse tipo de coisa, mas que essa é uma preocupação humana, acabam levando pessoas que pensam dessa forma, contribuindo pelo menos com a enfermidade da igreja. Porque na verdade a membresia é um dos pontos fundamentais de uma vida em igreja. E eu gostaria de olhar para as Escrituras com vocês. Eu quero te convidar para que a gente comece lá em 1 Coríntios capítulo 12, e a partir de 1 Coríntios 12, olharmos para alguns textos das Escrituras que nos ajudam a percebermos, nos ajudam a conhecermos um pouco mais a respeito do propósito de Deus para o seu povo. Em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vai escrever a respeito dos dons espirituais, sobre o valor dos dons espirituais, por que Deus nos dá dons espirituais. Ele vai falar que são muitos os dons que a igreja recebe, que cada um recebe conforme o Espírito Santo determina ou deseja conceder. A uns cura, a outros milagres, profecia, discernimento de espírito, conhecimento, palavra da fé, misericórdia, hospitalidade, etc. Ele vai tratar a respeito dessa distribuição de um presente, de um dom, cujo objetivo é sempre abençoar o outro e não aquele que recebe. Esse é o primeiro ponto, não é sobre isso que eu quero falar. A membresia não tem a ver com isso, mas é importante que, para começarmos a ler o texto, a gente entenda dentro de qual contexto ele está. A gente vai começar a partir do versículo 12, mas até o 12 ele fala sobre dom. E é importante que a gente lembre que o dom nunca é dado para a bênção da própria pessoa. Ele é sempre nos dado para que a gente possa abençoar o outro, o próximo. Por exemplo, alguém que recebeu o dom de ser hospitaleiro, ele recebeu esse dom para quê? Para ele abençoar a si mesmo e ele ser sempre hospitaleiro consigo mesmo? Deixa eu me receber bem. Eu vou preparar tudo na minha casa hoje à noite porque eu quero preparar uma boa recepção para a minha própria pessoa. Não é. A hospitalidade é sempre para o outro. A pessoa que tem o dom de ensino, ele recebe esse dom para quê? Para ele poder ensinar a si mesmo? Lógico que não. Não há sentido no dom do ensino se não for para que ele possa abençoar a vida de alguém. E aqui eu poderia continuar. Todos os dons têm por objetivo a edificação do povo de Deus. Ele não é dado para que a pessoa que o tem edifique-se a si mesmo. Ele automaticamente é edificado pelo dom que possui. Mas o propósito final pelo qual Deus nos dá dons, segundo Paulo começa a explicar em 1 Coríntios 12, de 1 a 11, é sempre para abençoar o outro. E aqui a gente já tem um primeiro ponto, e o ponto é, para que o dom funcione, a gente precisa estar junto um do outro. Como é que eu, por exemplo, na época do seminário, o primeiro ano do seminário, eu estudei no Rio de Janeiro. Seminário do Sul, Seminário Batista do Sul. Comecei ali e acabei me formando no Palavra da Vida em Atibaia. Mas quando eu comecei no Seminário do Sul, no ano 2000, 19 anos atrás, eu lembro que tinha um programa de rádio de uma senhora muito famosa, acho que era a pastora Rutinha, uma coisa assim, nem sei se existe mais isso, mas eu sei que na época existia e os seminaristas gostavam muito de fazer piadas com o programa dessa senhora. Mas ela era tipo a igreja no lar das pessoas. E a ênfase dela é o seguinte: se você não encontra igreja, aqui é a sua igreja. Então, se você quer ouvir uma boa pregação, mas você não encontra isso em lugar nenhum, liga aqui no 97 ponto tal, que na nossa rádio, que você vai ouvir uma boa palavra, eu vou pregar para você. É a hora da palavra, que a pastora Rutinha vai trazer para você. E lá na sua igreja, ninguém te pergunta que música que você quer ouvir. Aqui você tem a possibilidade de escolher. Você chega lá na sua igreja, o pessoal da música te pergunta alguma coisa? Quando você chegou aqui hoje à noite, eles cantaram 2 louvores aqui. Alguém te consultou para ver se você gosta desses louvores? Alguém perguntou para você se você gosta desse estilo? Alguém perguntou se você quer música com bateria ou sem bateria? Não, ninguém se importa com você. Eles cantam o que eles querem. Aqui no programa não. Aqui você pode ligar para a gente. Qual é o seu hino favorito? A gente toca. Se você tem algum problema com relação a dízimos e ofertas, porque você não confia nesses homens charlatões que vivem se
É isso. Eles vivem tirando dinheiro dos outros. Sei lá como é que é. Já agora deu um branco nessa palavra. Se você não confia mais em charlatão, não tem problema. A conta do nosso ministério é essa. Agência tal, conta tal, ou tem um missionário tal. Ou seja, você não precisa sair de casa. É o que muita gente hoje faz. Para que eu vou numa igreja? Se todo domingo eu posso ligar o meu YouTube e ouvir um Augustus Nicodemos pregando, um Hernandes Dias Lopes, na sala da minha casa, de chinelo de dedo, bermuda e sem camiseta. E antes do Hernandes pregar, eu ainda coloco a banda do meu coração para cantar. E as pessoas elas vão tendo essa concepção de que é possível ser igreja sem viver junto dos outros. Que é possível ser igreja sozinho em casa. Afinal de contas, eu sou o templo do Espírito Santo. Você não é. Você não é. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre templo do Espírito Santo, ela sempre fala no plural. Você não vai achar um versículo na Bíblia que fala, você é o templo do Espírito Santo. Ou alguém dizendo, eu sou o templo do Espírito Santo. Sempre que essa expressão está na Bíblia, é no plural. Para que ninguém ache que sozinho ele pode ser onde estiver. É lógico que, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, o Espírito Santo habita em nós. É óbvio que ele habita em você individualmente. Mas se você acha que ele habita em você individualmente, e você nunca considerou sério ser membro de uma igreja, estar ligado a certas pessoas, estar ali como juntas e medulas e nervos e veias conectado àquela congregação, você fala, não, eu não preciso disso. Porque eu sozinho sou o templo do Espírito Santo, então nunca o Espírito Santo de Deus esteve na tua vida, nunca. Por quê? Porque todas as vezes que a Bíblia apresenta o povo de Deus como o templo do Espírito, como o santuário do Altíssimo, como a morada de Deus, como a família de Deus, é sempre no plural, é sempre vós sois. Nunca tu és, ó varão, o templo do Espírito. Nunca. Me acha um lugar na Bíblia que fala tu és. Sempre é vós sois. Porque não existe igreja sem comunidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dons. Por que Paulo, antes de falar sobre igreja, unidade, ele fala sobre dons? Porque o dom justamente foi dado para isso. Se você vive sozinho na tua casa, você abençoa quem com o teu dom? Você chora com quem? Você ensina a quem? Você abençoa a quem? Você ora por quem? Você se dispõe a ajudar a quem? No quê? Você liberalmente contribui com o quê? Investe em quem? Qual é a tua participação no reino de Deus? Nenhuma. Então, depois de falar sobre os dons como algo que nos une um ao outro, porque se os versos 1 a 11 nos apresentam os dons como algo que é dado para que eu possa abençoar você, não faz sentido eu ter um dom sem que eu viva com você. Eu só vou glorificar a Deus com os dons que Ele me deu se eu estiver vivendo com uma comunidade. Porque o dom que Ele me dá, Ele não me dá para eu me abençoar. Ele me dá para eu abençoar alguém. Então eu preciso estar junto com. E aí então ele entra no verso 12. Eu vou pedir para que você me acompanhe na leitura, onde ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Lembra que a igreja é o corpo de Cristo. E assim como no corpo humano existem membros, assim também no corpo de Cristo existem membros. Esses membros não podem estar separados, porque se estiverem, não fazem mais parte do corpo. Imagine você, que eu sou um operário, e eu estou trabalhando no torno, e sem querer eu perco um dedinho da minha mão. Certo? E eu perdi o dedinho. Aquele dedinho que eu perdi trabalhando no torno, ele faz parte da minha vida? O dedinho que foi cortado? O dedinho faz parte da minha vida? Sim ou não? Tem gente fazendo assim, tem gente fazendo não. Teve gente que começou fazendo assim, agora está fazendo assim. Aquele dedinho que eu perdi no torno, quando eu me tornei presidente da República, ele estava lá comigo? Sim ou não? Eu não estou falando de política aqui, tá? Não tem nada a ver com política. Ele se tornou... Não, lógico que não. Ele não faz mais parte. Ele está fora de mim.
Lembra que a Bíblia diz que se uma parte só, a gente vai ler daqui a pouco, todo o corpo sofre junto? É possível que aquele dedo que foi separado sinta alguma coisa que acontece com o restante do corpo, uma vez que do corpo ele é separado para sempre? Até quando ele vai continuar as células que fazem parte daquele dedo? Porque sabe que no dedo está cheio de célula, né? Viva. O fluxo de sangue passa aqui, os pelinhos crescem, você come a unha, você corta ela, ela volta a crescer. Existem células aqui. Mas essas células dependem de uma série de outras questões que são relacionadas a todo o corpo. Se eu perco esse dedo, durante quanto tempo as células que estão aqui elas vão viver? Ela vai continuar sendo corpo? Elas vão se multiplicar e pouco a pouco, daquele pequeno dedo vai nascer outros dedos, vai nascer uma mão, vai nascer um braço, vai nascer uma costela, vai nascer uma cabeça. Daquele dedo vai acontecer isso? Não, por quê? Porque aquele dedo, quando ele é cortado, ele morre. Não existe um membro que, desligado do corpo, sobreviva. E essa é a razão pela qual Cristo vai dizer que o corpo de Cristo é composto por muitos membros. Logo, é impossível você estar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo, ser parte do santuário, do templo, da morada, da família, do edifício de Deus, sem que você esteja ligado, e fielmente ligado, servindo com seus dons a uma igreja. Aliás, você até pode estar ali, mas você vai ser um membro doente, um membro enfermo. Como uma perna, que porque ela é enferma, ela não se mexe. Você é um olho, mas porque ele está enfermo, ele não vê. Não serve para nada, está ali, mas não vê. Uma mão, você até tem a mão lá, está com as células lá, mas ela está enferma, ela está atrofiada. Se você está dentro do corpo de Jesus, mas você não faz nada para abençoar ninguém, você está atrofiado, você está enfermo. E você está contribuindo para que aquela igreja seja uma igreja doente, porque você está doente. Qual é a ideia da membresia? A ideia é de que todos buscam a saúde, para abençoar a todos, para que juntos o corpo seja saudável, e não o indivíduo em si. No verso 13 ele continua dizendo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde é que estaria o ouvido? Se todo ele fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Há uma só igreja. E há igrejas locais que fazem parte dessa una igreja, ou essa igreja universal, ou essa igreja, se falar igreja universal pode dar outro entendimento. Mas então essa igreja internacional, também pode dar, né? Então é a igreja mundial. Então, não tem pra onde correr. Então é a igreja católica. Você sabe o que católico significa isso? É a mesma coisa. Igreja do todo. É a igreja universal, é a igreja do mundo inteiro. A palavra católica ou catolicidade significa universalidade. Ou seja, dentro dessa catolicidade existem as igrejas locais. Mas essas igrejas locais, elas são formadas por membros que ajudam, abençoam, disciplinam, cooperam um com o outro. Verso 21 ele diz, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre,
todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, de ajudar, de administrar, de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? São todos profetas? Será que são todos mestres? Será que todos são operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Ou seja, ele começa falando de dom, que o dom serve para a gente estar perto um do outro, abençoando um ao outro. Depois ele fala da membresia, do que significa ser membro. Ser membro é muito mais do que estar listado num rol, mas o rol faz parte, como a gente já vai ver, mas significa estar identificado e conectado um ao outro, comprometido, pactuado, aliançado. Não é que tipo, hoje eu estou, amanhã eu não sei mais. Aquela pessoa com quem eu estou ligado pode contar que amanhã eu vou estar com ela, até que a gente esteja oficialmente desligado um do outro. E ela vai saber de mim que eu vou estar desligado. Isso vai ser algo feito diante de toda a comunidade, porque afinal de contas a gente tem que ter responsabilidade. Quem é o corpo local? Quem são aqueles que votam, que decidem, etc. Uma vez identificado essas pessoas precisam se amar, e é justamente esse o ponto do capítulo seguinte. Quando ele para de falar sobre o dom e unidade e fala sobre o amor no capítulo 13. Vai comigo para 2 Coríntios agora. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, Paulo volta a mostrar a importância da membresia da igreja. 2 Coríntios 2. Porque em 1 Coríntios 5, fica em 2 2, tá? 2 Coríntios 2. Porque lá em 1 Coríntios 5, ele fala de um caso de disciplina. Vocês lembram de 1 Coríntios 5? O caso de um rapaz que estava tendo um caso amoroso com a madrasta dele. A mãe dele morreu, o pai dele arrumou um novo casamento, e o filho, o menino, estava tendo relação sexual com a madrasta. E a igreja sabia, e ninguém fazia nada. E Paulo dá a orientação de que deveria haver uma disciplina bíblica ali. Amanhã à noite eu vou falar sobre isso, sobre disciplina na igreja, casos de exclusão, etc. Paulo fala que o menino tem que ser excluído, e eles excluem o menino. E a maioria dos teólogos bíblicos, dos comentaristas, entendem que o que está acontecendo em 2 Coríntios 2 é o menino arrependido voltando. Veja o texto comigo em 2 Coríntios 2, a partir do verso 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, aquela punição lá de 1 Coríntios 5. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que o indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Ou seja, aparentemente ele estava arrependido. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Veja quais são as suas palavras. Ele diz no verso 6, basta-lhe a punição imposta pela maioria. Maioria do quê? Da igreja. Da igreja aonde? Em Corinto. Se havia uma maioria, é porque eles sabiam quanto era. Como é que você faz a maioria de uma coisa que não tem um número? Quantos são a igreja em Corinto? Sei lá, todo mundo. A gente não tem esse negócio de membresia, porque isso é coisa de homens, não é coisa de Deus. Então vocês não sabem quanto que é a maioria. Não sabe porque a gente não sabe, todo mundo é. Pode ser qualquer um. Mas aqui não, a gente percebe que havia uma maioria. Havia, e só há maioria de um todo, certo? Você só pode dizer que é uma minoria ou uma maioria, desde que você tenha um todo do qual você possa saber qual é a metade. E a metade mais um já é a maioria. Então havia uma contagem, havia uma ciência disso. E que a mesma maioria que o desligou antes, agora Paulo está dizendo, o receba, se arrependido ele estiver. Havia uma consciência em Paulo, que ele queria imprimir na igreja de Corinto, de que era pelo voto da maioria que as coisas relacionadas à vida da igreja deveriam acontecer. Mas é só Paulo? Volta comigo para Mateus 18.
Vejamos as palavras de Jesus ali. Quando tratando do tema disciplina também, eu vou acabar repetindo algumas coisas amanhã à noite, embora a gente vai entrar em outros assuntos um pouco mais profundos nesse tema, mas como a disciplina está ligada à membresia, é importante que a gente os veja hoje também. Em Mateus 18, a partir do verso 15, a gente lê assim. Mateus 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Esse texto aqui, o último verso que a gente leu, o verso 20, é muito usado, né? Às vezes fora de contexto, principalmente. Porque onde estiverem 2, principalmente culto de oração, no meio de semana, que vem 4 ou 5, e a gente lembra que a palavra fala, onde tiver 2 ou 3, irmão, a gente está em 4, Jesus está aqui com a gente, né? Mas o contexto que ele fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, não é um culto de oração. Que contexto que é? Disciplina. Depois de levar o nome para a igreja, Jesus fala, se tiverem 2 ou 3, percebe que Jesus não fala se tiver um sozinho, que é o desigrejado, que é o cara na casa dele. Só é templo do Espírito Santo se começar com 2 ou 3, aí começa a igreja. Porque aí um tem um dom e abençoa o outro. E aí o outro tem o dom e abençoa o um. Mas um sozinho não tem. Mas ali se tiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus fala, eu estou no meio deles. Para ligar o que vocês ligarem ou desligar o que vocês estiverem desligando. Eu não vou entrar nesse tema hoje. Mas ele é interessantíssimo. E Jesus dá o poder das chaves de ligar e desligar um membro a quem? À igreja. Não é nem o pastor que tem esse poder. É a igreja. É aquilo que a gente chama na teologia, dentro da doutrina da membresia da igreja, de o poder das chaves. Que, por exemplo, dentro do catolicismo romano está na mão do Papa. E dentro de outras religiões, aí, outras tradições, está na mão do pastor, ou está na mão de um ou de outro. Aqui, Jesus o deu à igreja. Que com os seus pastores, seus líderes espirituais, iriam conduzir o povo de Deus naquilo que seria a vontade de Deus. Aquilo que a gente leu em 2 Coríntios 2, a gente percebe que tem como fundamento aquilo que Jesus ensina aqui, em Mateus capítulo 18. A gente percebe que há um propósito, há uma conexão, há uma razão pela qual as pessoas estariam ligadas uma à outra. Agora vá comigo, por favor, para Efésios. Efésios capítulo 2. Onde nós encontramos Paulo escrevendo a uma outra comunidade a respeito do valor da unidade cristã, especialmente da membresia. E se você já achou Efésios 2, bota um dedinho aí e vai para Apocalipse 2, que eu vou ler os 2 textos juntos, tá bom? Primeiro Apocalipse 2, depois Efésios 2, mas já deixa os 2 abertos. Porque na Bíblia a gente tem 2 cartas a Efésios. A primeira carta aos Efésios foi escrita pelo Paulo. A segunda carta aos Efésios foi escrita por Jesus. A carta de Jesus para os Efésios está em Apocalipse 2. Abriram Apocalipse 2? Lá diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Isso aqui é uma carta, junto das 7 cartas, das 7 igrejas do Apocalipse, que Jesus manda para o anjo da igreja, que era quem? O pastor daquela igreja, que deveria ser lida para a igreja, representada na figura do seu pastor. Ele diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, e basicamente para todos aqueles que com ele estavam, né, os efésios, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Você lembra que as estrelas e os candeeiros têm a ver com o Espírito Santo e as igrejas. E a igreja, na verdade, né? Conheço as obras que você realiza, vocês aí de Éfeso, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são,
e descobriu que são mentirosos, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Jesus só está elogiando aqui os efésios, coisa que Paulo faz também na sua epístola. Mas é no verso 4 ele diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Aí Jesus vai pedir para eles se arrependerem, voltarem. Jesus vai elogiar de novo no verso 6, dizendo: mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Ou seja, um resumo dessa carta de Jesus para os Efésios, de 7 versículos somente, é de que eles eram muito bons de Bíblia, eles conheciam muito de doutrina, sabiam identificar uma seita, eles eram aprovados por Jesus em tudo aquilo que era contra a palavra de Jesus, mas eles eram frios no amor. Eles não se amavam. Eles abandonaram o primeiro amor. E o primeiro amor tem a ver com o amor nosso pelo Senhor. Mas uma vez que eu abandono o meu amor pelo Senhor, eu acabo abandonando o meu amor pelo próximo. Quando eu leio a epístola de Paulo aos Efésios, agora vai lá para Efésios comigo, carta de Paulo aos Efésios, a gente vê que Paulo várias vezes elogia os Efésios. Inclusive pelo conhecimento, pela doutrina. Os Efésios eram muito bons de conhecimento e de doutrina. É lógico, quem que passou por Éfeso? Quem que foi pastor lá? A gente sabe que pastoreou ou passou por lá por um tempo pregando o apóstolo Paulo, Timóteo foi pastor lá por muitos anos, o apóstolo João, Áquila, Apolo, lembra do grande pregador de Atos dos Apóstolos? Que fala que até lá em Corinto, alguns falavam eu sou de Paulo, outros falavam que eram de Apolo. Apolo era um gigante da pregação na época do Novo Testamento, era um homem de Deus. Apolo tinha passado um tempo em Éfeso, ou seja, eles só tinham tido bons pregadores. Não era por menos que Jesus os elogia, a ponto deles serem capazes de reconhecer seitas e heresias, inclusive falsos apóstolos, no abrir da boca eles já sabiam, isso é apóstolo, isso não é. Mas eles perderam o primeiro amor. E aqui, em Efésios capítulo 2, Paulo vai falar a partir do versículo 11, aliás, o capítulo 2 todo, ele vai falar de que antes nós estávamos mortos no pecado, mas Cristo nos deu vida. Antes nós estávamos separados das alianças, mas agora estamos ligados a Cristo e ao povo de Israel pela nova aliança. Veja a partir do versículo 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, judeus e gentios, criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Veja, a igreja é uma nova humanidade. A igreja é um novo povo, é uma nova nação, é uma nova raça, é uma nova criação. Nas palavras do apóstolo Paulo, Deus está criando tudo novo. E Ele criou tudo isso nesse ambiente que se chama igreja. E aí a gente tem a impressão de que se a gente vai procurar uma igreja para ser membro, a gente vai achar essa igreja, que é perfeita. Mas a gente não acha. Aí a gente fica pensando, será que essa igreja aqui ainda existe? É lógico que existe, só que a igreja é feita disso, de gente imperfeita. É como se diz, viver com os irmãos no céu vai ser uma glória, mas viver com os irmãos na terra é outra história. Viver com os irmãos aqui é outra história. No céu vai ser uma glória, mas aqui... Mas mesmo assim, nós somos chamados a vivermos em comunidade, exortando uns aos outros, perdoando uns aos outros, dando o suporte, suportando uns aos outros, ensinando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, amando uns aos outros. Essa é a igreja. Não é perfeita ainda, mas ela já começou o processo de aperfeiçoamento. Paulo vai dizer isso em Efésios no capítulo 4, se você puder, vá comigo um pouquinho mais à frente, quando ela fala sobre os dons, quando Paulo fala sobre os dons, Efésios 4, a partir do verso 8, ele diz, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí no versículo 11 ele vai dizer que ele concedeu uns para apóstolos, etc. Lá no versículo 13, ele vai dizer, por que ele deu tantos dons à igreja?
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, por que Deus nos deu os dons? Por que Deus deu alguns dons que se chamam pastores? O pastor é um dom de Deus para a igreja. Enquanto ele deu um dom para um irmão, deu um dom para outra irmã, deu outro dom para outro irmão, deu outro dom para outra irmã. Para a igreja, Deus deu um dom especial que se chama pastor. Aqui vocês chamam diferente, né? É pastor. Eu venho de uma terra onde se chama pastor. É mais bonito. Aqui não se fala pastor, né? Como é que é o nome da entrada da igreja? Então, lá não, lá é outro nome, mas tudo bem, isso é outra história. Para que ele deu um pastor para a igreja? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para que nós nos aperfeiçoemos. Logo, você vai achar uma igreja perfeita? Se ele deu dons justamente para nos aperfeiçoar, como é que nós viveremos sozinhos? Quem nos aperfeiçoará? Como é que eu não vou aceitar uma repreensão e uma disciplina? Como é que eu vou ficar distante? Como é que eu serei apenas um assistente? Alguém que senta para ver o que está acontecendo, mas não me envolvo não busco estar junto com as pessoas, conhecê-las melhor, participar de um pequeno grupo, ir na casa, visitar, conhecer, estar com elas. Precisa haver essa comunhão para que a membresia exista. A membresia é a sã doutrina que nos ensina a amizade cristã, onde nós vivemos e convivemos e aprendemos uns dos outros e nos tornamos a família de Deus, que é o título que Paulo vai usar para a igreja em Efésios 2, no verso 19. Efésios 2,19 ele diz: assim vocês não são mais estrangeiros ou peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Verso 20, edificados, sempre no plural, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Como? Como que ele promete isso para nós? Como é que a gente é transformado? Como é que a gente é santificado? Por meio daquilo que Cristo fez na sua cruz. Volta aí em Efésios 2, eu tinha parado no versículo 15, o 16 ele diz: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. A doutrina da membresia nos ensina justamente isso, que Cristo veio para destruir toda a inimizade, toda a separação, todo o câncer, toda a prótese, toda a placa de platina, todo pino, tudo aquilo que vem, que é um corpo estranho dentro de nós, todo vírus, tudo aquilo que não faz parte daquilo que vem para trazer saúde, fortalecimento para a igreja, deve ser tirado. Qual é a preocupação de Cristo com a igreja? Olhe para o capítulo 5 de Efésios comigo. Efésios 5, 25 em diante. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Pela palavra, Cristo purifica o seu povo. Por isso da exposição bíblica ser tão importante, aquilo que falamos antes do intervalo. Porque é a palavra que vai limpando, é a palavra que vai trazendo saúde, a palavra que vai vacinando, a palavra que vai dando crescimento,
até que a gente chegue numa estatura de varão perfeito. Nós, não é você sozinho não, é nós, corpo. Porque individualmente, você não é templo, você é só um tijolo. Não é isso que Pedro escreveu? Que nós somos o quê? Pedras vivas. Eu sou uma pedrinha, você é outra. Que está sendo colocada, estamos sendo colocados no edifício. Para a construção desse edifício espiritual chamado a casa de Deus. E esse edifício não está completo ainda. Ele estará quando estiver, quando o último tijolinho for colocado, Cristo volta e leva para junto de si esta família, esse corpo que é santo. E o que é que nos purifica, nos limpa, nos dá saúde para crescer? A palavra. E o verso 27 diz, e eu vou encerrar com ele dizendo, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A unidade de Cristo com o seu corpo é tão grande. E lembra, o corpo de Jesus não é você, tá? Você é só um membro desse corpo. A unidade de Cristo com os membros, e obviamente com o seu corpo, que é composto por membros que estão juntos, é tão grande, que Cristo diz aqui que Ele está a purificar este corpo. Porque um dia, quando este corpo não estiver mais aqui, Ele mesmo o apresentará como puro, perfeito, sem mancha, nem ruga, nem mácula. A união de Cristo com o seu povo é tão grande, a união da cabeça com o seu corpo, a união do noivo com a sua noiva é tão grande, que a gente tem essa gloriosa promessa que apesar das nossas falhas, quedas e fragilidades, o estar no seu corpo garante a nós o sermos purificados pela palavra, o transformados pela palavra, até o dia que Ele nos apresentará diante do Pai, como mais uma pedra viva, como mais um membro daquela que é a sua noiva, e que com Ele se casará, naquela que esperamos em breve, as bodas do Cordeiro. Essa é a doutrina da membresia. É um mistério em muitos aspectos. O próprio apóstolo Paulo diz em Efésios 5, 29 e 30, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. É óbvio que daí decorre a ideia de que nós também precisamos saber quem são aqueles que estão conosco. Quem são aqueles que estão debaixo da mesma aliança com a gente. É natural, e na Bíblia, em Romanos, a gente vê que isso existia, que numa mesma cidade haviam várias igrejas locais. No final de Romanos, Paulo saúda várias delas. Então é natural que numa cidade existam várias igrejas locais. Mas não é natural que estas igrejas locais não busquem fazer um pacto entre os seus membros, para a saúde daquela própria igreja. Então é necessário que eu, na minha comunidade, queira saber quem são aqueles que querem ser um com a gente, que vão investir naquilo que é a visão da nossa igreja local. Uma igreja tem visão, uma igreja tem missão, uma igreja tem projetos, uma igreja tem alvos. Uma igreja quer chegar em lugares onde hoje, pela condição que ela tem, ela não consegue chegar. Mas se de repente outras pessoas que se convertem, chegam e abraçam aquela visão, e abraçam aquela doutrina, e concordam diante da paz que o Espírito Santo deu a elas, que é naquela igreja que elas vão congregar, lá com você, é necessário que essa pessoa professe isso publicamente. Publicamente ou diante do pastor, e que depois o pastor diga, irmãos, nós estamos recebendo isso daqui, ou esses daqui são membros da nossa igreja agora, são um conosco, vão estar orando por nós, como a gente tem que ter a responsabilidade de orar por eles. Se a gente fizer alguma coisa errada, eles são membros do corpo, eles vão nos corrigir. Se a gente vê alguma coisa errada na vida deles, a gente vai corrigir eles também. E se a gente tiver que votar alguma coisa aqui, eles vão fazer parte agora daqueles que são chamados de a maioria que estão no meio de nós. É necessário que a gente faça a contagem, mas a membresia não tem só a ver com contagem de cabeça. Rol de membros e membresias tem a ver com, acima de tudo, a unidade do povo de Deus. Nós não fomos chamados à uniformidade, mas nós fomos chamados à unidade. E para eu
ter união com alguém, é necessário saber se esse alguém está na mesma página que eu, fala a mesma língua que eu, crê no mesmo Deus que eu, abraça as mesmas sãs doutrinas que eu, e abraça a mesma visão e missão que eu e a igreja com a qual eu estou está abraçando, para que juntos a gente possa cooperar com o reino de Deus. Inclusive com a cooperação entre outras igrejas. Quando uma igreja aqui decide fazer um trabalho com uma igreja que está lá, será que aquele membro que está aqui concorda com essa cooperação denominacional? Sim, então você está junto com a gente. Então vamos junto, porque a gente sabe que a igreja, o corpo de Cristo, é maior do que a nossa igreja local. E isso faz com que nós tenhamos a consciência de que, se somos chamados a abençoar aqueles que conosco se alianciam aqui na comunidade local, por outro lado, somos chamados também para abençoarmos outros de outras igrejas com os dons que Deus deu a nós. Que Deus possa nos ajudar, nos dando saúde, nos dando vida, nos dando oportunidade, para que a gente não negligencie esse chamado para sermos uma bênção na vida dos outros. Que a gente não negligencie o chamado de fazermos parte da vida dos outros, de sermos membros saudáveis do corpo de Cristo Jesus. E que enquanto no nosso coração desejamos estar ligados, que a cabeça do corpo possa nos nutrir, possa nos purificar e possa, segundo a sua vontade, nos usar para a sua glória no corpo. Amém?